Olá, nono ano, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios que eu deixei aula passada, que é sobre modelos atômicos, né? Então, eu deixei o vídeo e a página dos exercícios para vocês fazerem. Então, a gente viu que antigamente eles achavam que o átomo era a menor parte da matéria. Então, se você pega um pedacinho da madeira, da carteira, um pedacinho do lápis, um pedacinho da borracha, e você for dividindo, até ficar assim uma parte que você nem enxerga mais, é o átomo. E eles falavam que isso era a parte indivisível da matéria. Mas depois, com pesquisas, eles viram que não, que ainda dentro do átomo, daquela parte tão pequena, tinha partes menores, tá? Então é isso que a gente vai ver hoje, tá bom? Então vamos ver. Leia o texto a seguir e responda as questões que seguem. O elemento químico nitrogênio é de grande importância para o desenvolvimento das plantas. Ele compõe as proteínas, nutrientes que são ricos em leguminosas como a soja. Segundo estudos realizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, para cada 1.000 kg de grão de soja são necessários 80 kg de nitrogênio. Devido à maneira como os átomos de nitrogênio estão ligados entre si, as plantas não conseguem incorporá-los diretamente do ambiente, necessitando de outro processo para isso. Então, aqui é um esquema, né, do átomo de nitrogênio. Tem dois átomos ligados para formar o gás nitrogênio, tá? Então, aqui é o modelo do gás nitrogênio. Fertilizantes químicos são os mais utilizados pelos agricultores para satisfazer essa demanda nutricional. Entretanto, há anos a Embrapa desenvolve um trabalho com bactérias que podem ser adicionadas ao solo e que, ao fixar as raízes da soja, captam as moléculas do gás nitrogênio presente no ar e principalmente no solo, auxiliando no processo de incorporação desses nutrientes pela planta. Bom, então, presta atenção, a soja que pega esse gás nitrogênio e coloca no solo. E esse elemento, ele é muito importante para a planta, tá? A planta precisa, e a gente também, mas a planta precisa dele para fazer as proteínas dela, certo? E sozinha ela não consegue captar. Quem que faz isso? É a soja, são as leguminosas em geral, é a soja, o feijão. Então, elas pegam esse nitrogênio, fixam ele no solo, né? Incorpora esse nutriente pelas plantas. Além de ser mais barato do que os fertilizantes, a fixação biológica de nitrogênio, FBN, como é conhecido esse processo, é 2 vezes mais eficiente. Então, fazendo naturalmente é melhor do que se for com fertilizante e não tem custo, né? É natural. Além disso, grande parte do nitrogênio presente nos fertilizantes não é utilizado pelas plantas e é carregada pelas águas das chuvas até os rios e lagos, podendo tornar a água desses locais tóxicas para peixes e seres humanos. Bom, então aqui são os nódulos onde tem essas bactérias para fazer essa fixação. Letra A. Explique os termos em destaque no texto. Então, aqui tem em destaque elemento químico e átomos. Certo? Deixa eu ver onde está essa resposta. Acho que está aqui. Opa, o que será que aconteceu aqui? Bom, eu vou ler aqui, tá? Os elementos químicos são a forma mais simples da matéria e não podem ser quimicamente decompostos. É isso aqui, Isso aqui é um elemento químico, tá? O conjunto, né, do nitrogênio. Os átomos são as partículas fundamentais, quase infinitamente pequenas da matéria. A menor parte de um elemento químico que ainda apresenta todas as propriedades desse elemento. Então, o átomo é bem menor que o elemento químico, tá? É a menor parte do elemento químico que apresenta as propriedades do elemento. Já uma molécula, que tem molécula também, né? Agora tirou, Então, eu tô aqui, Já uma molécula é formada pela junção de 2 ou mais átomos. Bom, então isso é uma molécula porque é um átomo de nitrogênio com outro de nitrogênio.
tá? Então, isso é uma molécula do gás nitrogênio. E elemento químico é o geral. Por exemplo, o elemento químico nitrogênio. Aí são várias moléculas de nitrogênio no geral, tá? Que fala elemento químico. Então, já uma molécula é formada pela junção de 2 ou mais átomos do mesmo elemento ou de elementos químicos distintos. Por exemplo, H2O é a molécula da água. Ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tá bom? B. Para você, qual a importância de instituições como a Embrapa? Pessoal, aqui ele falou que a Embrapa ela faz pesquisa agropecuária. E é muito importante essas empresas que fazem pesquisa. Como a gente leu aqui, né? Eles descobriram um jeito de usar a soja como se fosse um fertilizante e ela não tem custo, não tem dano e é mais eficaz. Então, no geral, as instituições como a Embrapa são de suma importância para o país, para tudo, porque elas fazem pesquisas que no fim só deixa, assim, para agropecuária é ótimo porque faz produto com mais qualidade, com menor custo. A gente está vivendo agora um momento que está tendo vacina e essas instituições de pesquisa de vacina são muito importantes, tá? Então, são muito importantes para que tenha sempre pesquisa e tenha novas descobertas de coisas mais baratas, de tratamento de doença, como a gente está vivendo agora a pandemia, de vacinas para solucionar essas doenças novas que estão chegando e etc, etc, etc. Nem dá para falar tudo, né? Na época em que Leucipo e Demócrito propuseram sua teoria sobre a matéria, muitos filósofos defendiam a ideia de que a matéria era constituída pelos elementos terra, ar, água e fogo. Letra A. O modelo atômico desses pensadores representa os modelos atômicos mais recentes, como no caso de Rutherford Bohr? Bom, pessoal, o modelo de Rutherford Bohr defende a ideia de que a matéria é constituída por terra, ar, água e fogo? Não, né? De jeito nenhum. A teoria atômica de Rutherford Bohr, pessoal, ela propõe que o átomo é constituído por um núcleo central, onde tem os prótons, que são de carga positiva, e nêutrons, de carga neutra, e ao redor tem a eletrosfera, que é onde tem os elétrons. Tá bom? Então, é totalmente diferente desses elementos, terra, ar, água e fogo. Tá bom? Bom, eu vou pular a letra B, porque é de fazer tirinha, mas quem quiser fazer, pode fazer, tá? Depois, quando começarem as aulas, eu vejo. 3. Muitos cientistas deram contribuições importantes para a evolução do modelo atômico, até chegarmos ao modelo atual. Relacione o número romano às letras, indicando qual cientista realizou cada contribuição. Então, 1 falou que o átomo é divisível, pois consiste em uma esfera carregada positivamente com partículas de carga negativa incrustada. Esse foi o Thomson, né? Ó, o 1 ligou no A. O 2 disse: os elétrons que apresentam quantidade específica de energia giram em torno do núcleo do átomo, seguindo uma órbita circular. Esse foi o Bohr. 2D. E o 3 disse: os átomos são partículas maciças e indivisíveis. Então, achava que não tinha nada dentro do átomo, que a gente sabe que tem. Elétrons, prótons e nêutrons. Quem falou isso foi o Dalton. Foi o primeiro lá, né? E aí, o 4 foi o Rutherford, que disse: o átomo é formado por um núcleo em que há partículas de carga positiva, os prótons, e pela eletrosfera, em que há partículas de carga negativa, os elétrons. Então, o modelo aceito hoje é Rutherford Bohr, porque eu junto os dois, tá bom? 4. Copie o texto a seguir, substituindo o símbolo pelas palavras da caixa. Cada palavra deve ter utilizado uma só vez. Em resumo, podemos então descrever um átomo como apresentando um núcleo central que é pequeníssimo, mas que contém a maior parte de massa do átomo. E é circundado por uma enorme região extranuclear contendo elétrons. O núcleo contém prótons, carga positiva, e nêutrons, carga nula, carga neutra, tá bom? Quinta ordem. Número 5. O oxigênio
É o elemento químico mais abundante na crosta terrestre e um dos elementos essenciais à vida de animais e vegetais. Ele não apresenta cor, cheiro nem gosto e foi identificado pela primeira vez em 1772 pelo químico Joseph Priestley. Observe a representação desse elemento químico. Então é O16,8. E aí a gente sabe que isso que esses números, né, são número de massa, que é representado pela letra A, que sempre está em cima, e número atômico representado pela letra Z, que fica embaixo. Então, quais são, respectivamente, o número de massa e o número atômico? Número de massa, letra A, 16. Número atômico, a letra Z, 18. E qual é o número de prótons que o oxigênio apresenta? O número de prótons é um número atômico, é 8, tá bom? Então, ó, massa é prótons mais nêutrons. Atômico é prótons e fica embaixo, sempre os prótons, tá? Qual é o número de nêutrons? Bom, se eu acabei de falar que o atômico, que é o que está em cima, é prótons mais nêutrons, e o que está embaixo é o próton, é só você tirar do que está em cima, que é 16, do que está embaixo, que vai dar o número de nêutrons. Então, ele tem 8 prótons e 8 nêutrons, tá? Então, nesse caso, tá? O número de nêutrons é 8, porque é o número de massa menos o número de prótons, tá bom? Número de prótons sempre está embaixo, número atômico, letra Z. Letra A, número de massa, próton, Z embaixo, tá bom? Isso tem que saber, tá, pessoal? Qualquer dúvida, fala comigo. E marca devolvido quando acabar a correção. Um beijo, tchau, tchau, até mais.